O golpe desce, seco, pesado, final, e por um instante, ninguém respira. Então, a multidão explode. Gritos, choque e depois, silêncio. Mas ninguém olha para o corpo no chão. Todos olham para o homem que segurava o machado, o Carrasco. Na Idade Média, a justiça não era silenciosa. Ela era barulhenta, pública e brutal. Não existiam julgamentos escondidos, nem punições discretas. Cada execução era um espetáculo. E no centro desse espetáculo, sempre havia alguém, disposto ou obrigado a executar. O Carrasco. Ele era o responsável por cumprir sentenças, decapitações, enforcamentos e torturas. Tudo passava pelas mãos dele. Mas o que poucos imaginam é que aquilo não era apenas violência. Era um trabalho técnico. Existiam regras, expectativas e consequências. O Carrasco precisava ser preciso. Um único golpe. Esse era o ideal. Uma execução limpa, rápida e sem hesitação. Porque quando isso não acontecia, se a lâmina falhasse, se o golpe fosse mal calculado, se fosse necessário repetir, a multidão reagia. Vaias, gritos, revolta. E naquele momento, o Carrasco deixava de ser respeitado e passava a ser odiado. Em alguns casos, ele podia ser até atacado, porque a execução não era apenas uma punição, era um ritual, e o Carrasco precisava executá-lo com perfeição. Durante torturas, a pressão era ainda mais cruel. O objetivo não era matar, era extrair informações, confissões, nomes, segredos, e o Carrasco precisava saber exatamente até onde ir. Dor suficiente para quebrar o prisioneiro, mas não suficiente para matá-lo antes da hora. Se ele errasse, se fosse longe demais, o interrogatório acabava, e junto com ele, informações que nunca mais seriam recuperadas. Isso não era apenas uma falha, era incompetência. E incompetência não era tolerada, porque o Carrasco não é só um executor, ele é uma ferramenta do sistema. E ferramentas precisam funcionar perfeitamente. Mas existe uma pergunta ainda mais inquietante. Como alguém se tornava um Carrasco? A verdade é simples e perturbadora. Ninguém sonhava com isso. Na maioria das vezes, esse destino era herdado. Filhos de Carrascos se tornavam Carrascos. Famílias inteiras presas a esse papel, por gerações, como uma maldição que ninguém conseguia quebrar. Em outros casos, criminosos recebiam uma escolha: morrer ou assumir o machado. E para continuar vivos, aceitavam tirar a vida de outros. Mas havia um preço que durava a vida inteira. Porque uma vez que você se tornava um Carrasco, não havia retorno. Se você acha que o pior era executar pessoas, você está enganado. A verdadeira sentença começava quando o trabalho acabava, quando a praça se esvaziava e o silêncio voltava. O Carrasco continuava existindo, e era aí que começava o verdadeiro castigo. Carrascos eram evitados por todos. Não era apenas medo, era repulsa. As pessoas acreditavam que eles carregavam algo impuro, como se a morte tivesse grudado na pele deles. Eles não podiam frequentar tavernas, e se entrassem, o ambiente mudava. Conversas paravam, olhares desviavam, e muitas vezes eram expulsos. Não podiam sentar à mesa com outras pessoas, não podiam compartilhar comida, não podiam beber no mesmo copo. Em alguns lugares, nem comprar comida normalmente. O dinheiro era deixado no chão e os produtos entregues à distância, como se até o contato fosse proibido.
eles também não podiam viver a fé como os outros. Igrejas separavam, pessoas evitavam. Até em lugares sagrados, eles eram rejeitados. Viviam nas margens da cidade e da sociedade. Casamentos eram raros, amizades quase inexistentes. E quando existiam, era entre iguais, outros rejeitados. Agora, imagine isso. Todos os dias, ser odiado por fazer exatamente aquilo que a sociedade exige de você. Ser necessário e, ao mesmo tempo, ser desprezado. O Carrasco vivia uma contradição constante. Sem ele, não existia punição. Sem punição, não existia ordem. Mas ainda assim, ele era tratado como o pior dos homens. E isso não é apenas uma história. Carrascos realmente existiram. Um dos mais conhecidos foi Charles Henry Sampson, carrasco oficial de Paris. Durante a Revolução Francesa, sua família ocupou esse cargo por gerações, e foi ele quem executou o próprio rei da França, Luís XVI. Outro nome marcante foi Franz Schmidt, um carrasco alemão, que registrou mais de 300 execuções em seus próprios diários. Ele via seu trabalho como um dever, algo que precisava ser feito, com precisão, controle e profissionalismo. Porque no fim, um erro não era apenas um erro, era a diferença entre manter a ordem ou perder o controle. Esses homens não são lendas. Eles resistiram, respiraram, trabalharam e carregaram um peso que poucos suportariam. Na praça, todos olhavam para o condenado, mas poucos percebiam que havia 2 homens sendo julgados ali. Um pela lei e o outro pela própria existência. No fim, o Carrasco não era apenas o executor da justiça. Ele era a prova de que toda a sociedade precisa de alguém para carregar os seus pecados.